Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, vamos começar esse vídeo com um pedido rápido de desculpa para vocês. Eu tô com a voz meio ruim, vocês podem perceber, o tom vai ficar um pouquinho mais assim. E aí a gente vai trocar uma ideia, mas o tom será um pouco mais baixo ao longo desse e dos próximos vídeos que eu tiver camisa preta ou verde, se não me falha a memória, a última que eu usei aqui, tá bom? Justamente porque a voz está assim, quando ela recuperar, o áudio volta ao normal. E é claro, a gente volta também à programação de vídeo normalmente assim como a gente já está, beleza? Vamos direto à análise, mas antes a gente precisa dar um contexto da competição. Seguinte, a gente está olhando o cenário da NWSL, é o campeonato feminino americano de futebol. Então você está olhando para o cenário de futebol americano, que é um dos mais competitivos, se não o mais competitivo do mundo, tá? E aí não quer necessariamente dizer que se tenham as melhores equipes do mundo aí nesse cenário, mas é o mais competitivo porque todas as equipes estão num nível muito alto, tá? Se você olhar ali para a Espanha, por exemplo, você tem Barcelona em ascensão, Real Madrid subindo. Se você olhar para o conjunto da Itália, você vai ter Milan, Inter, Fiorentina, Roma mais à frente. Se você olhar para o conjunto da Alemanha, você tem o Bayern de Munique e o Wolfsburg mais à frente. Se você olhar para o conjunto da Inglaterra, você vai ter ali Chelsea e Arsenal mais à frente do que os demais. Só que se você olhar para o conjunto inglês, é muito difícil, pelo conjunto americano, perdão, é muito difícil que você consiga cravar quem são as melhores disparadamente, tá? E a gente vai ver isso agora na tabela. A gente está com a tabela oficial da competição, eu vou dar um zoom um pouco maior aqui para vocês, tá bom? Então, quem a gente vai ter em primeiro, tá? E a gente vai ter em primeiro o San Diego Wave, tá? Então ele vai ter 37 pontos, já classificado para a semifinal. Então, como funciona o campeonato? 12 equipes, das 12 equipes, as duas primeiras vão direto para a semifinal. Da terceira à sexta colocada, você tem aí uma classificação para o playoff, né? Para esse primeiro playoff, sendo que todos esses jogos de mata-mata são de jogo único, tá? Aí, obviamente, é a terceira contra a sexta, a quarta contra a quinta, e nesse cenário, quem passar vai direto para as semifinais contra as duas primeiras equipes, contra o San Diego Wave nesse caso e o Portland Thorns também, tá? 37 e 35. Por que a gente fala que é muito apertado todo esse cenário? Porque quando a gente vai para baixo, a gente tem o Courage e o Reagan, 33 e 32, o Angel City, 31, e o Gotham FC também 31, tá? Então você tem esses 6 ali. A equipe da Marta, por exemplo, que é o Orlando Pride, ficou em sétimo também com 31. São 12 equipes. Se a gente for descer até a última equipe teve 26. Então a diferença, 24. Essa diferença da primeira para a última são 13 pontos apenas, tá? Em 22 partidas realizadas. Então você tem um campeonato bem mais equilibrado. E aí, por tirar pontos, você vai ter ali nessa faixa, por exemplo, da classificação do Gotham com 31, você vai ter com 3 pontos a menos ali, que daria 28, você vai ter até o Washington Spirit podendo se classificar por 1 ponto só apenas de diferença, por 4 pontos já tem o Louisville. Então, assim, você tem um cenário onde, nesses pontos aqui, você tem um campeonato muito bem equilibrado, tá? Quem vai se enfrentar nessa fase de playoff, tá? Quem vai se enfrentar nessa fase de playoff? E aí a gente vai ter aqui na fase de playoff, indo já direto para a análise, o primeiro jogo que vai ser entre o Olympique Lyonnais, esse OL é da equipe do Olympique Lyonnais, o Reign contra o Angel City, tá? Então, nesse cenário a gente vai ter por estilo, ou seja, por equipes parecidas com o Angel City, você vai ter um cenário para o Reign de 53, já para equipes parecidas com o Reign, você vai ter um cenário para o Angel City de 51, vantagem ligeiríssima, basicamente empate, para a equipe mandante. E sim, quem fizer a melhor campanha fica com mando de jogo nessas partidas, tá? Então você tem esse primeiro cenário. O segundo cenário é se você colocando isso no mando de campo, justamente porque tende a ser assim nesses jogos decisivos. E ao colocar no mando de campo, a equipe mandante dá um passo adiante, não só porque aumenta 1 ponto do seu overall, mas porque tem um decréscimo de 3 pontos da equipe adversária. Fica franca favorita? É uma equipe muito superior? Não. Mas é uma equipe que já fica à frente, tá? Quando a gente vai para essa análise mais abaixo, temos a equipe mandante levando vantagem nos critérios de passe e progressão,
né? E temos, num cenário de recuperação, maior vantagem para a equipe visitante. Isso é bom ou ruim? Basicamente, a gente está olhando para o cenário que, na última parte do jogo, ou seja, quando eu vou finalizar ou quando eu vou evitar a finalização da equipe adversária, eu passo a ter vantagem da equipe mandante nas finalizações, no total, não grande vantagem, mas uma vantagem, mas aí na taxa de conversão de chute para gol, aí sim uma boa vantagem para essa equipe. No bloqueio, vantagem para a equipe da casa também, e na defesa das goleiras, vantagem para a equipe da casa, sendo que aqui as vantagens são menores do que na parte ofensiva, ou seja, um jogo muito equilibrado entre as duas equipes. A equipe do Olympique de Lyon, né, pertencente ao grupo Olympique de Lyon, joga em casa, como a gente acabou de explicar para vocês, nessa linha em laranja. E quando joga contra equipes parecidas com a Real City, tende a jogar na linha azul. Então, qual que é o impacto provável das adversárias para essa equipe? Você passa a ter maior progressão, maior passe e uma manutenção da velocidade de recuperação. Então, você tem esse cenário aqui. Iago, isso é positivo ou negativo? Basicamente, para a gente, passa a ser positivo em sentido de bloqueio, manutenção aqui da defesa, ou seja, na parte defensiva, isso repercute bem para a equipe, tá? Mas na parte ofensiva, você tem uma queda no número de chutes certos e uma queda na taxa de conversão. E isso passa a repercutir negativamente. Ficar mais com a posse acaba interferindo negativamente na parte ofensiva e ligeiramente positivo na parte defensiva. Você tem um perde-ganha que é normal dentro do jogo, e isso acaba acarretando um jogo mais equilibrado, um jogo mais propenso à equipe adversária também poder converter e também poder explorar melhor esse lado negativo da parte ofensiva do Olympique de Lyon, tá? Quando a gente parte para o Real City, eu tenho o Real City jogando fora de casa em laranja e jogando contra equipes parecidas com o Regan em azul. Nesse cenário, a gente já passa a ter uma equipe também com mais progressão, com mais posse. Por quê? Porque o cenário, obviamente, de jogar fora de casa é prejudicial, tá, para as equipes. Você tem a manutenção da velocidade de recuperação nesses dois cenários, e aí você passa a ter, nesse caso, mais finalização, maior taxa de conversão, uma manutenção da defesa e uma melhora no bloqueio. Então, assim, se pesar o mando de campo, o Real City sai em desvantagem. Se não pesar, o jogo tende a ficar parelho, tá? Tende a ser um jogo mais igual. Onde você vai poder assistir esse jogo? No canal Gold. Tá? O canal Gold está fazendo a cobertura completa dessa competição. Então você encontra esse e outros jogos, né? Tem mais um jogo do playoff, depois os jogos das semifinais e final, todos lá no Gold. Então, assim, assistam lá e também venham conferir se a gente acertou a análise também, porque é importante o feedback de vocês, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa a pronúncia, em inglês a minha pronúncia não é boa, então se tiver algum erro de pronúncia, desculpa aí, mas a gente vai tentar fazer o melhor, trazer o máximo de variedades aqui para o canal, combinado? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente, e é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado mais uma vez e até mais. Valeu!